Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo, estudante de jornalismo da Fabico e bolsista do DEDES, e assumo a partir de hoje o lugar da Mariana aqui no programa. Começa agora o Estação Cidadania, uma produção do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O DEDES realiza de março a maio a segunda edição da Afirmação na Pós, curso preparatório para sujeitos de direito das ações afirmativas que pretendem participar dos processos seletivos da pós-graduação estrito sensu, com reserva de vagas. Para falar mais sobre o curso e sua implementação, eu e a Mariana Barcelos conversamos com Rita Camisolão, diretora do departamento. Boa tarde, Rita. Bem-vinda ao Estação Cidadania. Então, para a gente começar, o que a legislação determina sobre ações afirmativas na pós-graduação? Um panorama nacional da legislação. Boa tarde, Mariana. Nós temos uma portaria do MEC, portaria de número 13 de 2016, que ela tem a intenção de impulsionar a reserva de vaga nos programas de pós-graduação a nível nacional. Essa portaria, ela determinava 90 dias para que as instituições de ensino superior apresentassem propostas no sentido da inclusão de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência nos programas. No entanto, até hoje, isso não está difundido de uma forma geral em todas as instituições, né? As experiências, elas têm sido diferentes de instituição para instituição, em alguns casos com um protagonismo das comissões de ações afirmativas, proporcionou que as cotas fossem implementadas nos programas, em todos os programas de determinada instituição. Em outros, ela tem sido colocada paulatinamente a partir da iniciativa de determinado programa de pós, né? Muitas vezes isso também é estimulado pelo movimento estudantil, pelas mobilizações em relação às cotas que acontecem no contexto de cada universidade. E como é a situação na URGS? Na URGS nós temos aproximadamente 10 programas já com cotas. Essas cotas, elas são diferentes de programa para programa, sempre com a inclusão de pretos, pardos e indígenas, mas determinado programa, por exemplo, tem vagas para imigrantes e refugiados, outro para pessoas trans, outros para pessoas com deficiência. Então, essa formatação da política e o público de reserva, ela vai diferenciar de um programa para outro. Igualmente, as modalidades de ingresso, percentual de reserva, pontos extras no processo de avaliação, o caráter classificatório ou eliminatório da participação de um estudante. Então, ela tem se dado aqui de formatos diferentes e a gente tem vivido também uma troca bastante interessante entre os programas com as experiências que eles têm tido. Tu falou dessa diferença entre os programas, né? Então, tem alguma resistência dos programas de pós-graduação na URGS, desses processos novos de ações afirmativas? Sempre tem. Como a gente teve nas cotas para graduação, né? Nós estamos vivendo num país tremendamente racista, em que o racismo tem se tornado cada vez mais explícito. Nos programas de pós-graduação não é diferente. Então, normalmente tem um grupo que puxa a pauta, faz alianças, elabora uma proposta e disputa essa proposta internamente, né? E no processo de colocação desta proposta em vigência também, essas resistências, elas podem ir se diluindo, né? De acordo com a experiência de cada programa. É um exercício permanente de resistência e de luta de combate ao racismo e ao preconceito dentro dos próprios programas de pós-graduação. Tanto que em algumas experiências, por exemplo, ao ingresso desses estudantes, o programa desencadeia outras ações que são de consolidação da política no próprio programa, né? A gente tem um exemplo aqui da Faculdade de Educação, que está com um edital em aberto, né? Então, que tem agora para o dia 28, por exemplo, um evento onde ela vai publicizar o edital das cotas no programa de pós-graduação da FACED, aberta a esse público, que é o público de direito das cotas, né? Também em anos anteriores, teve algumas experiências que foram de oferecer
seminários na programação, na grade curricular do programa de pós, onde eram abordadas as questões que se relacionavam diretamente com o público das cotas. Por exemplo, teve uma fala quando entrou a primeira turma de cotistas do programa de pós-graduação, um seminário que tratou das questões de gênero, que tratou das questões de pessoas com deficiência, das questões negras e das questões indígenas, tudo isso num universo de atividades que visam consolidar a política e fazer o acolhimento desses alunos que estão ingressando. E Rita, o DEDS, que é o departamento do qual tu é diretora, está organizando um evento para fazer essa divulgação das afirmações na pós. E qual a importância desse curso e qual o objetivo dele? O objetivo desse curso é de auxiliar o público para quem são destinadas as cotas nos programas de pós-graduação a se preparar para os processos seletivos. Nós fizemos uma experiência piloto o ano passado, isso a partir da escuta dos públicos que já são públicos correntes nas atividades que o DEDS desenvolve. Então, em determinado momento, nós tivemos um senhor que nos disse que seria importante que a universidade oferecesse uma preparação para ingresso na pós-graduação às pessoas que estivessem bastante tempo afastadas da academia. Então, com essa provocação, nós elaboramos esse piloto e pensamos algumas questões que nos pareciam pontos de dificuldade para quem estivesse mais tempo afastado, né? Então, por exemplo, a elaboração de um currículo Lattes, conhecer a plataforma Lattes, elaboração de material descritivo, orientações para organização e elaboração de um projeto de pesquisa. Então, vivemos essa experiência, foi uma experiência bastante rica e que nos deu elementos de reformatá-la e oferecer novamente esse ano. Então, de novo, nessa perspectiva, nós vamos oferecer o curso Afirmação na Pós, que começa no dia 6 de março e que nós estamos em meio a um processo seletivo. Nós tivemos quase 200 inscritos para esse processo. E são quantas vagas? Nós pretendemos trabalhar no máximo com 60 vagas, porque é o que é viável dentro dos espaços e de uma configuração que potencialize a possibilidade de ingresso desses candidatos, né? Então, começamos no dia 6, já com uma apresentação do programa e uma abordagem sobre a plataforma Lattes, né? Na experiência do ano passado, nós percebemos que tinha alguns candidatos que não tinham familiaridade com a plataforma, por exemplo. E que era bastante importante que isso tivesse, inclusive, um tempo a mais do que a gente dedicou o ano passado para trabalhar praticamente já com a formatação desse currículo. Depois nós temos uma abordagem sobre escrita acadêmica. Também todas as experiências deste ano, elas já estão com uma adequação em relação ao tempo, porque nós percebemos que todos os tempos que prevíamos foram curtos, perto da expectativa e necessidade do público, né? Sobre a escrita de memorial descritivo também, sobre preparação para entrevista, elaboração de projeto, e pretendemos mais adiante poder tocar numa questão que já é no caso do processo que está em aberto para o aluno já ingressante, que é a preparação para as provas de proficiência. Então, Rita, para a gente encerrar, na tua opinião, qual a importância que tem as ações afirmativas, não só na graduação, mas também na pós? Eu acho que é da gente configurar um grupo de acadêmicos, né, que estão normalmente à margem desse espaço, colaborar com a formação profissional desses sujeitos e estimular também a ocupação de outros postos de poder. E isso tudo colaborando para uma construção de uma sociedade mais igual, né? Nada disto pode ser feito de uma forma isolada, e acho que como compromisso que a universidade tem com uma política de ações afirmativas que ela assumiu em 2008 já na graduação, todas essas iniciativas elas são fundamentais. E eu não gostaria de deixar de destacar
que o DEDS está oferecendo esse curso, mas que ele só é possível pela articulação com vários entes da universidade que estão trabalhando na consolidação da política. Todos os eixos que nós vamos abordar, eles têm colaboradores internos, né, que são ou docentes ou técnicos aqui da universidade que já têm uma aderência a essa política. E nesse ano nós, inclusive, estamos inserindo no próprio processo seletivo mestrandos ou doutorandos que estiveram no processo de preparação da pós o ano passado e que hoje já estão dentro dos programas, fazendo frente e colaborando com cada programa na avaliação e ajustes da política que está sendo implementada, né? E nesse sentido, a gente constitui uma rede, que é uma rede que vai proporcionar um maior acesso, né, a esses que estão às margens da sociedade e da academia igualmente, e que enfrentam uma grande dificuldade de estar nesse espaço. Então é isso, Rita. Obrigado pela tua presença na Estação Cidadania e é um prazer te recebermos no programa. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Mariana. Não fecha a conta é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Rita Camisolão, diretora do DEDS, sobre o curso preparatório Afirmação na Pós. A apresentação: Leonardo Melgarejo. Produção e entrevista: Leonardo Melgarejo e Mariana Barcelos. Gravação e edição: Jefferson Gomes. Realização: DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem. Tu me chamas e não me conhece. Por quê? Tu me chamas e não me conhece. Nem mesmo o bege para o BG é gêmeo. E Cabundo só zanga a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azonodô, Ajaiu. Palavra velha, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, a luta e o dom. Com papo tão infundo. Por quê? Tu me chamas se não me conhece. Se não me conhece. Vai procurando que um dia você acha.